Começamos a gravação, então bom dia a todos. É uma honra termos mais uma reunião, uma reunião com uma participação externa bem importante, do Rodrigo. O Rodrigo já é meu amigo, meu colega lá do PPG da Unicinos. Então, vou fazer uma apresentaçãozinha aqui do Rodrigo, que ele é graduado em Ciências Contábeis e Ciências Jurídicas pela PUC, mestre em Ciências Contábeis pela Unicinos, tem experiência profissional nas áreas de governança familiar, direito internacional privado e family office, realiza voluntariado também no Instituto JAMA, é isso, Rodrigo? Isso. Já. Olá, bom dia. Obrigado, professora Letícia, pelo convite nesse sábado, né, chuvoso aqui em Porto Sim. Alegre, né, inverno, o auge do nosso inverno gaúcho. Estou muito feliz aqui pelo convite, por estar compartilhando esse momento pós-defesa de dissertação. Eu sou recém formado pela Unicinos no mestrado, né? E eu tenho, como a professora Letícia comentou, tenho formação em ciências contábeis e também formação no direito. E trabalho com family offices e auxílio a algumas famílias empresárias aqui no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Esse é o meu breve currículo profissional. Professor, eu vou subir uma apresentação que eu fiz Sim. para deixar claro assim o que foi feito nesses últimos 2 anos de pesquisa na área de governança familiar e na parte Certo. de filantropia, tá? Tá. Até aproveitando enquanto tu coloca a apresentação, o título é Propósitos que legitimam as ações filantrópicas de famílias controladoras de grandes empresas do sul do Brasil em tempo de pandemia. Então, essa foi a pesquisa feita pelo Rodrigo, que vai apresentar para a gente aí, então. Pode ficar à vontade, Rodrigo. Prefeito, professora, subiu a apresentação? Apareceu, já tá aparecendo. Tá. Então, para o grupo de pesquisa, eu agradeço a presença de todos, né, nesse dia. E aqui apresentar essa pesquisa que eu fiz nesses últimos 2 anos de mestrado e que possa também incentivá-los também a um mestrado também, se algum pesquisador já tenha estudado esse tema e que possa contribuir, sugerir melhorias porque eu não publiquei ainda o artigo, e que se alguém tiver alguma dúvida, não fique claro, é um debate aberto, a gente está num grupo de pesquisa, então perguntar detalhes, se eu for muito breve no que eu falar, vocês podem ficar à vontade de abrir o microfone e a professora Letícia ela pode intermediar, porque eu não estou vendo o rostinho de vocês agora, tá? Mas a ideia é só apresentar de forma bem breve o que foi feito na pesquisa. Tranquilo. Então, Pode deixar que eu te aviso aqui se tiver alguma intervenção. Tá? perfeito. Então, o título da dissertação apresentada é Propósitos que legitimam, porque eu utilizei na minha dissertação a teoria da legitimidade. Ela vai ficar bastante evidente no processo que eu construí na dissertação e na apresentação. Por isso que eu já coloquei no título da, da apresentação a teoria da legitimação das ações filantrópicas de famílias controladoras de grandes empresas no sul do Brasil em tempo de pandemia. Então, o recorte temporal da dissertação é 2 anos, durante o ano de 2020 e 2021, tá? Que é para limitar a pesquisa, para ela não ser muito extensa e não se perder também em limite temporal. Então, o recorte é da pandemia. Uma breve introdução da pesquisa é que o filantrocapitalismo é considerado uma modalidade
atual de filantropia. Quando os empresários, as famílias que detêm muito capital se envolvem com filantropia, ela é classificada como filantrocapitalismo, que é a filantropia aliada com os recursos privados dessas famílias. A prática do filantrocapitalismo é uma das formas das organizações e de seus controladores se legitimarem perante a sociedade. As ações realizadas por essas famílias ou pelas empresas buscam a legitimação da própria organização empresarial ou das famílias que ela controla. Assim, a dissertação tem como temática o filantrocapitalismo das famílias, tá? Porque a gente tem que distinguir o que é a parte de responsabilidade social das empresas, que é muito estudado ao longo dos anos, e também uma parte da filantropia praticada por essas famílias de forma individual. Então, a sociedade, ela cria expectativas de que as empresas sejam boas cidadãs corporativas, o que inclui a participação ativa em atos e programas para promover o bem-estar social. Há uma espécie de contrato social entre a organização e as pessoas que são afetadas por essas empresas ou por essas famílias, tá? Na literatura não há um consenso sobre esses propósitos que levam as famílias de alta renda a praticarem o filantrocapitalismo. Aqui, para elucidar e deixar bem claro, é sempre bom apresentar um desenho do escopo do que a gente está estudando, né? Até para trazer um pouco mais de clareza. Então, eu consigo explicar melhor a pesquisa neste desenho. Então, a gente parte aqui que a geração da riqueza privada, ela é feita pela empresa familiar. Essa riqueza, ela é transferida por uma família controladora, certo? Que detém o capital e as decisões dessa empresa. Então, eu parto que a empresa que detém o capital, algumas dessas famílias realizam atividades sociais através dos recursos próprios da família, não dos recursos da empresa, que é a parte da responsabilidade social corporativa. Então, algumas famílias, nem todas, criam institutos e fundações familiares e para realizar atividades sociais para a sociedade, como alguma doação espontânea para alguma construção de hospital, alguma parte de cestas básicas, que ficou muito evidente nesses últimos 3 anos de pandemia. Então, lá, quando teve o auge da pandemia, 2019, 2020, 2021, algumas famílias se envolveram através das suas fundações familiares para apoio e construção ou compra de respiradores, compras de cestas básicas. Aí que entra o filantrocapitalismo. E neste recorte da família com a sociedade, eu utilizei a teoria da legitimidade para explicar esse fenômeno. Fazer uma pesquisa utilizando a teoria da legitimidade, entrevistando essas famílias e consultores, gestores, conselheiros que atuam nessas fundações. E o contrato social previsto na teoria da legitimidade, ela está na empresa familiar e com a sociedade, tá? Deixa eu já aproveitar aqui, Rodrigo, então, uma intervenção aqui. O primeiro ponto é para ressaltar a importância de se fazer um desenho, né? Esse desenho que a gente chama de marco teórico, alguns chamam de marco teórico, é uma forma que a gente tem justamente de mostrar, de explicar de uma forma bastante didática, bastante resumida e objetiva aquilo que a gente está pesquisando.
porque às vezes é difícil da gente conseguir colocar no papel e fazer a outra pessoa entender de uma forma rápida qual é a nossa ideia de pesquisa, incluindo a teoria, incluindo ali os atores envolvidos na pesquisa. Então, o desenho ele sempre ajuda muito, e para quem não tem prática de fazer isso, quem está em mestrado e tal, acho que é uma boa forma de explicar. A segunda questão é bem interessante ali, porque normalmente a gente vê a família transferindo recursos para a empresa, né? Essa figura ao contrário. Quando a gente fala de governança familiar, a gente tem que falar da família que tem a propriedade, da família que tem propriedade e às vezes não está na gestão, a família que às vezes está na gestão e não tem propriedade, ou às vezes terceiros, né? Os gestores ou outros atores. Então, quando a gente fala de uma empresa familiar, a gente não está falando só da família necessariamente, ou que toda a família esteja na empresa. Então, esse é um ponto importante, e aqui a gente vê o recurso que a empresa familiar gera para a família, e aí a família, vamos dizer assim, fora da empresa, executa suas ações, e de certa forma, não sei se é isso, Rodrigo, se eu entendi bem, a empresa sendo legitimada de alguma forma pela ação da família. Seria isso? Isso, professora. Interessante, muito interessante a tua pesquisa. Só para fazer esse comentário mesmo. Ou às vezes a gente tem que apresentar a ideia, porque essa pesquisa ela é qualitativa e eu precisava apresentar a ideia para algumas famílias para ter a entrevista. Então, essas famílias elas viajam muito, têm muitos compromissos, elas não são abertas para fazer pesquisa, é muito delicado fazer uma abordagem e às vezes tu tem um tempo limitado, tu tem que fazer um pitch de apresentação. Então, às vezes tu tem que mandar uma mensagem curta e objetiva para uma pessoa para ela fazer a ponte para conseguir uma entrevista. Então, o desenho, às vezes tu só tem a oportunidade de mandar uma mensagem no WhatsApp rápida, né? Então, se tu conseguir apresentar, estou fazendo uma pesquisa e esse é o objetivo. Se a pessoa entender e gostar, ela vai abrir caminhos para ti. Então, é uma forma também de apresentar as ideias num espaço curto de tempo. E esse desenho, ele não foi o primeiro que eu fiz. Esse aqui, se não me engano, foi o quinto. Porque tu tem que trabalhar a ideia, pensar, botar no papel, desenhar várias vezes e olhar isso ao longo dos meses para chegar, o que eu quero fazer, né? Então, esse aqui foi o desenho final da dissertação, né? Então, é super importante reforçar o que a professora Letícia falou, de desenhar ele. Onde é que tu vai encaixar a teoria e quem são os atores dessa abordagem, qual o fato social que tu está estudando, né? Perfeito. Então, daí surge, então, o problema de pesquisa e o que eu quero estudar, né? Então, é perguntar para essas famílias quais os propósitos apontados que legitimam as famílias, então, dessas grandes empresas, no desenvolvimento das suas ações filantrópicas durante o contexto da pandemia. Então, o que as famílias fizeram na pandemia com os recursos privados, tá? Então, é descrever os propósitos apontados por essas famílias. É um objetivo bem simples, né? Não envolve chegar para as famílias e perguntar o que elas fizeram e analisar sobre a ótica da teoria da legitimidade. Então, a justificativa da pesquisa é que os valores destinados à filantropia privada nos últimos anos, e principalmente durante a pandemia, teve saltos
de recursos de aporte para ONGs, para institutos, para hospitais durante a pandemia, porque o Estado ele não conseguiu dar recursos e com a baixa arrecadação, teve muitos lockdowns e a arrecadação baixou muito, então os recursos para hospitais foram complementados através de recursos privados da própria sociedade, e principalmente dessas famílias, né? A OCDE recomenda estudos de investimento social privado em países em desenvolvimento, a fim de gerar informações para atingimento das 17 ODS, que são os objetivos da ONU e da Agenda 2030. Recomendações de estudos em relação a recomendação de estudos sobre a relação entre indivíduos super ricos e as instituições filantrópicas. Em outros artigos internacionais, isso é recorrente. E parte dos estudos na literatura empírica se concentram na filantropia corporativa, que é quando a empresa ela faz alguma ação social, ela sempre visa o lucro naquela comunidade, naquela sociedade, né? E poucos estudos similares sobre as motivações e os propósitos das famílias com o filantrocapitalismo. Avançando na pesquisa, a gente chega no tópico dos pressupostos. Então, o que leva as famílias ao filantrocapitalismo? O que leva algumas famílias a fazerem as ações de filantropia com os recursos próprios, privados, a agirem, a colocarem a mão no bolso para fazer a filantropia? Então, eu trabalhei com 2 pressupostos. O pressuposto número 1 é legitimar a empresa familiar durante a pandemia. Esse foi um do pressuposto que me guiou as minhas perguntas. E o outro é o altruísmo durante a pandemia. É quando a família ela se sentiu não coagida pela sociedade, mas se sentiu como também responsável a agir porque teve uma corrente também das empresas e das famílias em apoiarem as comunidades onde elas nasceram. Por exemplo, teve uma família do Rio Grande do Sul que nasceu no interior, e naquele interior ela se sentiu responsável para ajudar aquela comunidade ou aquele hospital durante a pandemia. Então, esses 2 pressupostos antagônicos, né? Não, eu estou fazendo a filantropia porque a minha empresa precisa daquilo. Não, é simplesmente altruísmo, dá sem ter nada em troca. Esse foi os guias dos pressupostos que eu fiz a pesquisa, tá? Abordando agora a metodologia, que é o calcanhar de Aquiles de qualquer pesquisador, né? Pô, como é que eu vou fazer isso, se é qualitativo ou quantitativo na pesquisa? Então, eu escolhi uma metodologia, ela vai ser descritiva, através de entrevistas semi-estruturada com filantropos, gestores e consultores e conselheiros dessas famílias, tá? E para dar robustez, eu fiz uma triangulação com análise de conteúdo, com relatórios de atividades, prestação de contas e diálogo e engajamento com a comunidade, porque os jornais e algumas plataformas sociais, Instagram, Facebook, eles tinham uma forma de divulgar através dos relatórios o que foi doado, o que foi realizado de ações para tentar capturar esses propósitos e o que eles estavam realizando durante a pandemia. A amostra contou com entrevista com 16 pessoas
que foram feitas por acessibilidade. Então, uma pessoa conectou outra no momento que eu fiz a abordagem com uma família, ela indicou uma outra que também tinha feito doações, então muitas são divulgadas na internet, então foi bem difícil chegar nessas 16 pessoas. Então, durante um período de 6 meses na execução da metodologia. Eu também utilizei 10 relatórios durante o ano de 2020 e 2021. É importante destacar que quando a gente faz uma pesquisa qualitativa que envolva pessoas, a gente tem que submeter essa pesquisa ao comitê de ética da instituição que tu está envolvido na tua pesquisa, tá? Então, tem uma plataforma, a Plataforma Brasil, que tu faz a submissão dos projetos e ele é aprovado ou ele cai em melhorias, que é para fazer alguns ajustes para refinar a abordagem que tu está tendo antes mesmo de tu executar as entrevistas. Então, é super importante quando a gente também responde a pesquisas, ou mesmo que seja aquelas de formulários, ver se o pesquisador ele colocou a pesquisa dele para análise do comitê de ética, tá? Aqui eu tenho o perfil das pessoas que eu abordei, que eu conversei. Foram 16 pesquisas, 16 pessoas, entre elas conselheiro fiscal, das empresas e das famílias. Por exemplo, assim, quando tu tem uma instituição, uma ONG que é criada pela família, e recebem recursos tanto das empresas como tu precisa ter um conselho fiscal para fiscalizar esse nível de governança da instituição. Então, nós temos aqui, eu entrevistei diretora do Instituto Familiar, empresário e conselheiro, gestor de projetos sociais, gestor de um single family office, uma gestora, um empresário, presidente de conselho de administração. Todas essas pessoas, de alguma maneira, estão diretamente envolvidos com a família empresária ou com alguma organização social vinculada a essa família, tá? As entrevistas, elas ocorreram durante o mês de novembro e dezembro, e teve duração em torno de 20 minutos cada entrevista, tá? Análise e discussão. Então, eu volto lá para minha pergunta de pesquisa. Quais os propósitos que as pessoas, as famílias, apontam para que elas apontaram durante a pandemia, o que elas fizeram de ações? Então, elas abordaram vários tópicos, né, mas eu sintetizei em 2 principais, que seriam a vontade de minimizar os problemas sociais causados pela pandemia, com compaixão, combatendo a fome e apoiando serviços de saúde. Então, naquele período, então, ficou muito evidente que muitas famílias da comunidade perderam empregos, porque muitos estabelecimentos fecharam, então as pessoas carentes não tinham, às vezes, o que comer. Então, isso sensibilizou a, as ONGs e essas famílias proprietárias de empresa a apoiar com cestas básicas e apoio a hospitais. E também o sentimento de gratidão e vontade de retribuir. Isso aqui ficou bastante evidente porque essas famílias com bastante recursos, elas atingiram um status na sociedade e, de alguma forma, elas queriam retribuir
para a sociedade que elas tiveram êxito através das suas empresas. Então, as empresas foram bem-sucedidas e a família tem esse status, e nesse período de 3 anos de pandemia, elas tiveram um grande sentimento de gratidão. Isso ficou abordado, ficou evidente nas entrevistas que eu tive acesso. Agora, analisando sobre a ótica da teoria da legitimidade, os autores, os pressupostos que levam à legitimação são quatro pilares que levam à legitimação, que é adaptar processos, objetivos e métodos de operação para se adequar nesse novo ambiente. Então, essas famílias, antes da pandemia, elas já realizaram atividades sociais, mas durante a pandemia mudou o cenário. Por exemplo, um instituto familiar que estava com objetivos somente de concessão de bolsas de estudo, com a pandemia, ela manteve as bolsas de estudo, porém ela aumentou recursos destinados a bolsas. Por exemplo, uma família destina 5 milhões por ano para bolsas. Durante a pandemia, algumas famílias, por exemplo, aumentaram, até duplicaram, não os recursos para bolsas, para educação, mas também destinaram recursos extras para este novo ambiente, que era, por exemplo, compras de cestas básicas. Então, elas destinaram novos recursos por causa desse novo ambiente de pandemia. Então, durante a pandemia, houve uma mudança, um reforço no combate aos problemas sociais da pandemia, como combate à fome e apoio à saúde. Isso que ficou evidente. Então, a legitimação ela esteve presente nesse período, quando eu fiz as entrevistas. Outro pilar que teve um aumento na legitimação foi através da comunicação. Durante a pandemia, houve um aumento no processo de comunicação com as ações realizadas através de redes sociais e mídia. Por outro lado, uma parte das famílias preferiram não realizar comunicação ou comentar a temática estudada. Isso aqui, esse segundo tópico, foi o seguinte: eu enviei um e-mail para uma família no interior do Rio Grande do Sul que tem grandes empresas em âmbito nacional, mas a resposta que eu obtive pedindo uma entrevista foi o seguinte: ela disse que fez doações, mas não queria participar da entrevista e também não divulgava as ações que ela realizou. Então, de uma forma, aqui a gente tem que dividir. Então, uma parte das famílias fez a divulgação através de comunicação e uma outra parte que me respondeu, que eu consegui capturar na minha entrevista, é que ela fez, mas não quis divulgar. Então, a comunicação, a legitimação através da comunicação, ela tem esses dois características também. Dentro da teoria da legitimidade, a legitimação por meio da comunicação de símbolos e valores. Então, o que eu consegui pegar nas entrevistas? Valores religiosos, como generosidade e boa vontade de ajudar, e sobre símbolos, a compaixão durante a pandemia, que é se colocar no lugar da pessoa que estava passando por necessidade. E o último pilar que leva à legitimação é através da cooptação. Ao analisar as entrevistas, não foi possível ver essa cooptação através das entrevistas, mas analisando os relatórios e os sites, a composição do conselho dessas famílias, desses institutos e as pessoas que assessoram essas organizações sociais, é possível identificar nomes e cargos e personalidades que participam dos conselhos
dessas fundações e institutos familiares. Então, essa foi a análise das entrevistas sobre a ótica da legitimação. Encaminhando para o fechamento das considerações finais da pesquisa, o propósito apontado pelas famílias não demonstra uma relação direta com ganhos empresariais. A causalidade para o envolvimento social é complexa, indicando o altruísmo dos entrevistados. Então, existe, assim, quando se fala em filantropia, ou capitalismo, filantrocapitalismo, existe um romantismo quando as pessoas envolvidas, as famílias envolvidas, falam das suas ações. Então, não é possível ter uma conclusão definitiva ao que leva uma família a fazer a filantropia, tá? Mas o que ficou evidente que é um altruísmo, tá? Voltando lá para os meus pressupostos, que eu tinha dois, pressuposto 1, não, é legitimar a empresa para ela ter mais ganhos. Não, a filantropia, o filantrocapitalismo é o altruísmo. Pelas entrevistas, levam ao altruísmo, tá? Mas isso é porque eu fiquei restrito às que as pessoas estavam falando. Então, o que elas comentam e dizem é o que foi o capturado pelas respostas deles, né? Conclusão 2. Uma parte das famílias se envolvem socialmente em atividades filantrópicas durante a pandemia, buscando a legitimidade, tá? Isso ficou evidente nas entrevistas. E para sugestões futuras, que é algo relacionado à pesquisa, é realizar entrevistas em outras regiões do país e estudos sobre a temática de fundos patrimoniais, que isso aqui é pouco ainda estudado no Brasil, mas amplamente divulgado, estudado e feito em outros países, como nos Estados Unidos. Bom, professora Letícia, eu agradeço o tempo de vocês para apresentar minha pesquisa. Fico muito feliz em estar aqui com vocês no sábado e de ter apresentado. Se ficou alguma dúvida, estou à disposição de vocês para tirar alguma dúvida. E se eu não fui claro, aí estou à disposição. Muito obrigado, professora. Muito obrigada, Rodrigo. Acho que foi uma excelente abordagem. Eu acho que tu trouxe vários elementos novos para aquilo que a gente tem discutido aqui ao longo dos últimos, pelo menos dos últimos 2 anos no grupo. Primeiro ponto, assim, é que a gente fala bastante de governança corporativa, fala bastante de compliance, e às vezes a gente fica muito preso na teoria da agência e sem abrir os horizontes para outras, né? Então, tu trouxe aqui a teoria da legitimidade, que é uma teoria bastante importante, que ela está ganhando uma relevância muito significativa nos últimos anos em termos de pesquisa, em termos de resultados reais para as empresas. Então, acho que esse é um ponto bastante interessante que tu trouxe aqui, né, de apresentar essa teoria, de mostrar talvez um efeito prático da teoria. Uma outra questão assim que é interessante é o próprio tema da governança familiar, que a gente não... acho que a primeira abordagem que a gente faz de governança familiar ou de famílias empresárias ou family office aqui no grupo, que é uma realidade do Brasil, né? Então, a gente não tem como fugir desse assunto, e é um assunto que a gente tem discutido relativamente pouco. Então, eu acho que já deu para ter uma noção desse assunto e até abrir portas para quem quiser pesquisar sobre a parte de governança familiar, que tem um universo próprio,
que têm problemas muito específicos, tem práticas, boas práticas de governança muito específicas, então tem todo um entendimento sobre esse ambiente aí, que é importante que a gente se aproprie disso também. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção aqui do pessoal não sei se vocês perceberam ali a questão dos propósitos, né? Quando a gente faz uma pesquisa, e aqui na nossa área a gente está muito acostumado com as pesquisas quantitativas, normalmente a gente vem lá da teoria, analisando os nossos estudos, e aí a gente chega lá na hipótese de pesquisa. E aqui, como não é um estudo quantitativo, que a gente consegue taxar um número lá, não, isso aqui confirmou a minha hipótese ou não, a gente tem a mesma robustez, só que de uma outra forma, que é a questão dos pressupostos. Então, a gente poderia dizer que os pressupostos seriam equivalentes às hipóteses numa pesquisa qualitativa. Não sei se é exatamente isso, se eu falei alguma impropriedade aqui, Rodrigo. Exato, professora. Na qualitativa, os pressupostos que viabilizam as hipóteses no quant, né? Então, a pesquisa ela pode ter hipóteses que levam a um determinado fator e os pressupostos que são as hipóteses da outra forma. Então, a gente pode trabalhar com vários, né? Mas como o nível é de mestrado e não precisa tanta complexidade e tanta profundidade, eu trabalhei com 2. Mas no início da minha pesquisa, eu estava trabalhando com 4. Depois eu fui afunilando e levei para 2. Ou é um, ou é o outro. Então, as minhas perguntas de pesquisa tentaram jogar para um ou jogar para outro. Então, esses são os pressupostos. Então, claro, na tese, a profundidade é maior, né? Mas... Sim. Mas eu queria chamar atenção para isso, né? Para uma pesquisa qualitativa, para a questão da existência dos pressupostos ali, né? Então, às vezes, a gente tá na expectativa de ver hipóteses, mas necessariamente a gente não está tratando de uma pesquisa quant. E mostrar que na nossa área existe também pesquisa quali, né? E pesquisas quali de qualidade, né? A gente consegue aí dissertações e teses com base na pesquisa quali, né? A questão toda é que ela esteja bem fundamentada, tenha os seus pressupostos basados ali na teoria, tenha uma estrutura de metodologia bem desenhada e a própria análise, né? Acho que a qualidade de qualquer estudo, eu sempre digo para os meus alunos de TCC, a pesquisa tem que ter início, meio e fim, né? Eu acho que isso também eu peguei um pouco da nossa orientadora lá, da professora Cleia, a gente que vivia batendo nessa tecla, né, que a pesquisa tem que ter início, meio e fim, ou seja, aquela história que toda que tu conta lá na introdução, ela tem que estar fundamentada no teu referencial teórico e tem que aparecer como tu vai fazer na tua metodologia com o máximo de detalhes que tu conseguir. Se tu não tiver isso, tu não tem fim, que é a análise. Então, eu preciso ter a contextualização, a explicação lá na introdução, eu preciso ter fundamento para aquilo no meu referencial teórico, eu preciso explicar como essas coisas vão ser estudadas lá na minha metodologia, e aí sim eu tenho a possibilidade de fazer análise, e aí eu tenho uma pesquisa com início, meio e fim, né? Se eu disser que eu vou fazer uma coisa, usar um método que me leva para outro lugar e fazer uma outra análise, eu tenho uma pesquisa que não se encaixa. A gente que trabalha aqui, às vezes, com revisão de artigos para periódicos, a gente vê ideias muito boas, só que os artigos não passam, não funcionam, porque é um desencontro entre aquilo que a pessoa se propõe lá na introdução, da metodologia que ela apresenta, às vezes o referencial que ela tem,
e aí no final sai um resultado lá que não fecha com nada, né? Nem com problema de pesquisa, nem com metodologia, e às vezes a gente vê a falta de coerência, e às vezes tem pesquisas muito mais simples que são bem encaixadinhas e tem os artigos então aprovados nesse sentido. Então, Rodrigo, fico bem feliz com a tua participação. Tem vários aspectos novos aqui que tu apresentou para o grupo. Não sei se alguém teria assim, algum comentário, alguma dúvida, pode ficar à vontade aí para comentar. Professora, Sim. antes, só comentar que o desafio da dissertação do Quali, que é as entrevistas, a gente não está muito habituado, assim como sociedade, de responder ou ter tempo de participar de entrevistas, né? Então, foi um desafio propor uma entrevista para as pessoas, porque elas fogem e ninguém, hoje em dia, ninguém tem tempo para qualquer coisa, né? Então, pô, parar assim 15 minutos, pô, o que esse cara quer comigo para fazer entrevista? Então, quando tu entra nessa metodologia de pesquisas, tem desafios diferentes do quantitativo, que é pegar dados da B3, que tu consegue trabalhar sozinhos e criar um modelo no sistema Python, no R, e trabalhar sozinho e fazer uma análise, do que um outro desafio que tu depende de terceiros. Quando tu depende de mais pessoas, a complexidade é diferente do que tu criar um modelo e fazer sozinho. Então, tem, tem essa diferença nas pesquisas. Então, quando a gente faz a revisão da literatura empírica para ver, pô, o que os meus colegas antepassados vieram antes de mim fizeram, a gente vê que, pô, tá tudo dentro, 80% tá no quant e 20% tá no quali. Então, a gente tem que ver quais as características de cada um para que a gente siga numa pesquisa bem desenhada na metodologia. Então, tem essas características. Daí, quando a gente entra, a gente tem que ir até o final, né? A gente não pode mudar no meio do caminho, né? Então, tem essas características. Isso aí, exatamente. Vou passar a palavra para Beatriz. Bom dia, Beatriz. Olá, bom dia. Obrigada por permitir a minha participação. Essa aqui, aliás, é a primeira, né? Bem-vinda. Obrigada. Que seja Gostei a primeira bastante de muitas. de muitas, com certeza. Gostei bastante do enfoque técnico de todo o trabalho, que dá uma visão de uma série de outras coisas que a gente pode estar fazendo em linhas diferentes, inclusive, não só na governança, né? Como esse cuidado com o trabalho. Parabéns ao Rodrigo, né, pela conquista. E pelo tema bem desafiador, né? Eu trabalho também com empresas, com gestão, empresas em crise, na sua maioria familiares, e o tema foi bem interessante. E eu queria até fazer uma pergunta, porque me surgiu uma curiosidade, mas talvez seja difícil de mensurar, até pela essa última parte que tu explicou aí. As pessoas não estão habituadas a falar sobre o caso, né? A estarem disponível para dar a entrevista. Mas chama a atenção que o teu universo ali pesquisado, as pessoas que te cederam cederam o tempo delas para responder, na sua maioria foram mulheres. Então eu não sei se porque elas tiveram mais empatia contigo até, não só com o tema, mas com entender o propósito do seu trabalho, não propriamente com o tema da filantropia, ou se realmente são as mulheres que estão mais dadas a esse processo da filantropia. Porque a maioria das empresas, pelo menos as quais eu convivo, elas não são matriarcais, são patriarcais. Então eu queria saber o que tu sentiu disso, porque inclusive tu consegue dentro desse trabalho, mesmo que um universo pequeno, traçar um perfil de quem é que faz a filantropia dentro das famílias. Então eu queria saber o que tu percebeu.
Oi, Beatriz, tudo bem? Também é a minha primeira vez no grupo, tá? Então, espero que seja mais convidado mais vezes, ou entre para o grupo. Vamos ver se a professora Letícia me aceita. Olha, ótima, já está convidada, uma ótima aquisição, inclusive. Beatriz, como tu trabalha, também atende empresas familiares, a empresa em si, ela é criada geralmente por homens ou casais, né? Mas a parte da filantropia, as mulheres são mais sensíveis. Eu entrevistei uma, uma mulher da segunda geração da família de Caxias do Sul, de uma grande empresa, ela é mundial até, e quem toca instituto dessa família é ela. Então, eu mandei um e-mail para o irmão dela, que é da empresa, presidente da empresa, e o irmão dela disse, esses assuntos, quem trata é minha irmã. E daí eu marquei com ela, fiz uma entrevista, mas assim, eu estava num sábado de tarde, assim, daí ela me chamou, e daí eu entrei, vamos fazer agora. Então, às vezes, é um negócio assim, bem. Essas pessoas não têm muito tempo, sabe? E quando elas vê, elas respondem muito rápido. Então, se tu não tem aquela janela, tu perde a tua janela, tu perde a entrevista que poderia ser chave de um negócio que era importantíssimo, né? Então, eu fiz muitas entrevistas no sábado, de tarde, de manhã, porque as pessoas não tinham tempo. Mas uma outra família também que a, 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 a esposa não se envolve também com os negócios da família. Ela se envolve só com a parte social da família. Então, existe essa segregação também. Empresa é o homem, parte social é a mulher, e os filhos começam a ingressar nessa parte de voluntariado como forma de se envolver socialmente com a comunidade para depois entrar na empresa. Então, é uma forma de educação também, eu vi, os filhos mais jovens ingressarem junto com as mães, junto com as mulheres, para depois ingressar nas empresas. Isso eu observei também. Acho que é bem interessante. Pode continuar, Bia. Me permita só então, é até interessante que, assim, a veia feminina, ela vai direto para o social. Então, porque ali até tem o trabalho até interessante, que é 2 propósitos, vou falar grosseiramente, ou é marketing ou é emocional, né. Então, assim, a mulher vai mais para o emocional, e o homem é introduzido, digamos assim, pela mãe, então, do que tu pôde observar nessas pesquisas. Interessante. Muito interessante, né? Muito interessante essa conclusão, assim, como consequência da pesquisa, né? Eu acho que a gente tem, pelo menos aqui no grupo, essa missão de explorar mais o universo da governança familiar, né? Que é tão complexo, que é tão importante, que é uma realidade tão presente no Brasil. E principalmente porque isso, acho que a Beatriz tocou num ponto importante, que é a questão dos conflitos, né? A gente fala que governança é essencialmente a tentativa de minimizar esses conflitos, né? E muitas vezes o conflito que está dentro da família, ele acaba passando para a empresa e acaba prejudicando a empresa, ou ao contrário, né? O problema que aparece na empresa acaba passando para a família e acaba misturando essas coisas. Então, da importância de fato da gente ter boas práticas de governança para empresas familiares, né? Então, acho que uma excelente aqui, até provocação para que a gente traga novos temas e novas pesquisas sobre governança familiar. Agradeço muito a participação de vocês, o Rodrigo, também bem-vinda a Beatriz, Ana também, eu acho que é a primeira vez que está participando conosco, se não me engano. O Jean já estava, a Vanessa também. Hoje a gente teve algumas ausências, tipo, as pessoas tinham compromissos,
Mas eu queria deixar aqui para vocês o link dos vídeos de algumas reuniões que a gente já fez, e a gente tem ali no canal do YouTube, sobre compliance, sobre ESG, e outros temas assim. Então, agradeço a todos e a gente encerra a nossa reunião no horário. Não sei se alguém tem mais alguma coisa a comentar. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Até a próxima reunião. Deixa eu até confirmar aqui qual é a data. Eu não tenho normalmente de cabeça isso, mas dia 16 de julho. 16 de julho é a próxima reunião, mesmo horário, né? Sábado às 9. E a gente sempre tenta fechar no máximo em 1 hora também, para que as pessoas tenham aí os seus compromissos, né? Então, obrigada a todos. Nos vemos aí, se Deus quiser, no dia 16, tá bom? Um bom final de semana a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, Tchau, igualmente.